bom dia, gente amiga, bom dia para você que está ligado aqui na equipe positiva. Gente, eu falo aqui de política todo dia. Aliás, a gente tem que falar de política e a gente tem que politizar o nosso povo, a nossa gente, para a gente ver realmente quem é quem. Eu sei que se eu disser aqui para você entrar lá na TV Senado, TV Assembleia, TV Câmara Federal, você não vai entrar, porque há um descrédito muito grande na classe política. Mas veja quem é quem, porque nós estamos aproximando das eleições e eu acredito que tem que ser feita uma mudança, uma verdadeira mudança. Mas aí, Silvano, eu vou fazer o quê se todos os políticos são ruins? Pois bem, gente, ainda tem políticos bons, ainda tem gente boa que a gente pode confiar sim. Ainda tem gente que a gente pode olhar dentro do olho do cidadão, que é pessoa que pensa no bem comum, ou seja, no povo. Porque, na sua maioria, não se pensa no povo. É por isso que nós estamos vivendo num país que está dessa maneira, com a inflação alta, com uma linha de pobreza muito grande, embora o governo disse que baixou essa linha. Mas há muita gente necessitada nesse país, há um grande número de pessoas recebendo Bolsa Família. Aliás, quando se coloca que no Brasil tem 6 milhões de desempregados, que caiu o número de desempregados no Brasil, você sabia por quê, Johnny? Porque o Bolsa Família também é computado nesse esquema aí do governo. Então, se você pegar todo mundo do Bolsa Família, que ganha aí, que são milhões e milhões de pessoas, aí você vê que joga isso tudo numa cumbuca só, vai ter lá 6 milhões num país, no universo de mais de 220 milhões. Quer dizer, você acredita que só tem 6 milhões de desempregados aqui no Brasil? Gente, isso é uma mentira. A gente tem que olhar o que é verdade, o que é verdadeiro e, outra coisa, olhar as pessoas corretas, observar as pessoas corretas que estão falando para a gente saber o que está acontecendo aqui nesse nosso país. O país precisa realmente ser passado a limpo. O nosso Congresso hoje está uma baderna. Lá há uma briga eleitoral. Há um extremismo muito grande, isso dentro do Congresso Nacional. O governo federal agora só pensa, evidentemente, em perpetuar no poder, né? O governo Lula, que já está aí com seu terceiro mandato, né? 12 anos à frente do Brasil, se a gente computarmos mais os 6 anos da Dilma Rousseff, quer dizer, são 18 anos do PT no Brasil. Se me disser, o PT não fez nada, fez sim. Isso a gente não pode dizer que não. Porque nos primeiros mandatos, ou seja, no Lula 1 e Lula 2, o Lula fez algo sim para o Brasil. Tem muita coisa que não tinha, que foi ampliado. Como também outros presidentes fizeram. Mas uns fazem mais, outros fazem menos. O Jair Messias Bolsonaro, que tem uma grande projeção, embora esteja, ao meu ver, preso e, ao meu ver, está lá por motivo? Que motivo que ele está preso? Qual o motivo que ele está preso? Por que ele foi condenado a 18 anos? Disseram que é golpe. Que golpe? Que golpe que ele tentou dar? Bom, mas isso aí, se eu falo isso aqui, vê o pessoal do PT e aí começa a me xingar. Mas eu acho, como na época que o Lula estava preso, eu achei injusto. E acho também que o Bolsonaro está preso injustamente. E o Bolsonaro que tem uma chance aí. Se o seu filho, Flávio Bolsonaro, ganhar nas eleições, daí ele pode sair lá da prisão, porque o filho poderá dar um indulto para ele. Mas eu estava dizendo, o Bolsonaro também fez coisas para o Brasil, embora pegou uma pandemia muito grande que atrapalhou no seu governo. Foram aí 2 anos de pandemia ou mais, né? E ficou pouco tempo aí para o Bolsonaro trabalhar. Mas a classe de empresários do setor agrícola gostou muito do trabalho do Bolsonaro. Era bem melhor do que hoje, embora o governo Lula diz que hoje é melhor do que antes. Evidentemente, eu estou dizendo no setor agrícola, evidentemente que cada governo vai dizer que é melhor, que é pior, mas eu acho que tem que se melhorar em um todo. Tem que se melhorar
na educação, na saúde, para os empresários, para o pessoal do setor agrícola, para você que está aí no sítio, para você que está na fazenda, para você que está em casa, nos mais longínquos e distantes rincões desse nosso Brasil, que quando precisar de uma saúde, você vai lá e a saúde vai te atender. Embora nós tenhamos um sistema único de saúde que atenda toda a população do Brasil, os 120 milhões de habitantes, isso não existe em outro lugar do mundo, é somente aqui no Brasil. Então, por isso que eu digo que é o maior plano de saúde do mundo, mas que poderia ser melhor se nós não tivéssemos tanta gente roubando nesse nosso país. É gente roubando. O político que está lá, ele teria que mostrar que ele está lá para fiscalizar, mas tem muitos que estão lá para botar a mão na cumbuca. Infelizmente isso acontecem desvios aí, quantos e quantos desvios que a gente tem visto no Brasil. Se pegasse esse dinheiro, gente, só dinheiro desviado do nosso Brasil, quanta coisa daria para fazer? Daria para fazer casa, daria para melhorar a educação, daria para melhorar a saúde do nosso Brasil. Agora, algo é muito preocupante aqui no Brasil. 30% das organizações criminosas estão dominando o nosso país. Tem que ter um governo de saco roxo para resolver este problema. É um problema crônico que ninguém resolve. Hoje, a gente não tem segurança nas nossas casas, nos sítios, nas fazendas, nas pequenas cidades, nas grandes, ficou tudo igual. Então, o próximo governante que for dirigir o Brasil tem que pensar nesse setor de segurança. Aliás, foi feita uma pesquisa recentemente e a maior preocupação dos brasileiros é o setor da segurança, que tem que ser resolvido no nosso Brasil, porque senão, cada vez mais, o crime organizado vai dominar o nosso território nacional. Daqui a pouco vai virar um El Salvador como era antigamente. Não tinha condição das pessoas nem saírem pelas ruas, eram milícias, eram gangues, e é o que está acontecendo nas grandes cidades do Brasil que a gente tem visto. Tenho acompanhado os pré-candidatos aí à presidência da República. Não tenho visto proposta de ninguém. A única coisa que eu vejo eles dizendo, é um criticando o outro. A oposição critica a situação e daí não sai nada de bom para o povo. O que tem que sair de bom? Tem que ter coisa boa para o povo brasileiro. Tem que ter projeto para esse Brasil. Mas o projeto não é de só 4 anos. Tem que ser um projeto a longo prazo, mas que funcione e que os outros presidentes que virão pela frente deem sequência nesse projeto de Brasil. Porque se não tivermos um projeto de Brasil, nós vamos continuar na mesma situação em que o povo brasileiro está vivendo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Programa Passando a Limpo, 3 de março, ano de 2026. Sul de Minas com tempo bom, céu claro nesta manhã. Câmara vota 19 projetos com grandes investimentos na saúde e infraestrutura. Vereadores ouvem pedidos de limpeza no bairro Nova Três Pontas. Recebem a visita da chefe da farmácia municipal sobre medicamentos e participam de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Estas são as notícias de hoje do programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Pois é, gente amiga, estou de volta aqui com você, com o nosso programa Passando a Limpo. Você que está ligado em casa, você que está ligado no trabalho, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência.
A previsão do tempo hoje para as Três Pontas e todo o sul de Minas. Hoje não chove, não há previsão de chuvas para o dia de hoje na minha querida amada Três Pontas e também no sul de Minas. A temperatura varia na mínima de 19 graus e a máxima de 26 graus nesta terça-feira. Hoje, uma temperatura amena, já um clima bom nesta manhã, já que vivemos aí um clima bastante abafado, muito tempo, e um clima também chuvoso. E as chuvas estão agora para o nordeste do país. Mas, segundo a meteorologia, na próxima semana está vindo aí uma onda de calor aqui para o sudeste brasileiro. Vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer, já que as previsões, às vezes, não estão batendo, né? Devido ao homem, né? Que acabou, que comeu a natureza e daí tem acontecido tudo isso. Bom, gente amiga, nós vamos trazer agora aqui no programa Passando a Limpo o noticiário completo da Câmara Municipal de Três Pontas, já que ontem foi dia de reunião ordinária na Câmara Municipal de Três Pontas, né? Ontem mais um dia de reunião, como todas as segundas-feiras, ao qual aqui eu convido o pessoal para assistir às reuniões. Compensa assistir reunião lá, ô Johnny, na Câmara? Na tua opinião, o que você acha? Vai ou não vai? Tem que acompanhar. Sim. Johnny está dizendo... o Johnny está dizendo que tem que ir lá para você ver o tapinha nas costas dos políticos e o... Como é que chama? Parabéns, é isso? Mas parabéns tem demais na Câmara Municipal. Olha, o político está no discreto desgraçado, viu? Político, eu vou te contar, a onda tá que tá. Não adianta político ficar fazendo aí vídeo em TikTok se não faz nada, entendeu? Tem que ter coisas construtivas. Você pode até fazer. Eu vejo muito o governador Zema, aí é um governador TikTok, na minha opinião, porque ações mesmo ele não faz. E eu vejo também vereador TikTok por aí, tem que tomar cuidado com isso, hein? Às vezes o cara vai em Brasília, sai fazendo palhaçada, né? Brincadeira, coisa e tal. Tem que ser coisas construtivas, gente. Depois vai chorar. E eu acho assim, o seguinte, se você é eleito para vereador em mandato, não deixa de trabalhar no que você faz, não. Não deixa de, né? Você esquece do teu trabalho. Eu falei isso para um cara, amigo meu, que foi vereador. Olha, você tem que trabalhar, velho, porque isso aqui não é eterno. Você está vereador, como o Luizinho lá está prefeito, como o Lula está presidente, como o Zema está governador. Você não vai ficar lá eternamente. Então você tem que trabalhar, principalmente vereador, tem que ter o trabalho. Você imagina chegar dia 31 de dezembro, é o último salário que você tem, né? Você vai lá e pega 20 mil no bolso. Seu último salário. Eu digo no último ano de mandato de vereador, é ruim, onde eu nem pensou? Você com 20 mil, aí você deve ter gastado um monte na campanha para se reeleger e perde a eleição. Você vai ficar na merda, hein? Vai ficar na bosta, né? Como diz o povo aí. E eu falo isso aqui, falei para um cara amigo, e ele concordou comigo. Depois ele tava na merda. Ele falou bem que você falava, hein, Silvano? Tem que ter gente para falar, e eu falo. Tem gente que não fala, eu falo. Não adianta, tem um serviço, vai trabalhar também. Além de vereador, porque vereador não é trabalho. Lá você está vereador, né? Então, tenha um serviço. Porque senão, depois que perder a eleição aí, e do jeito que tá, na próxima aí, muita gente espirra. Embora estejamos no começo ainda, coisa e tal, mas o povo está mudando. Já mudou nessas eleições agora, vai mudar agora para deputado, muitos vão mudar embora para tirar um deputado que está lá com essa emenda parlamentar que eles têm aí. É muito difícil, mas vai entrar gente nova também no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Muito medalhão vai perder a eleição esse ano. Presta atenção no que eu estou dizendo, Juninho. Muito medalhão que acha que está com a eleição ganha
daqueles que você fala, esse não perde, vai perder a eleição. Vai perder a eleição. Então você toma cuidado, porque o povo está mudando. O povo está largando mão de ser trouxa. Porque até agora nós somos trouxa. A verdade é essa. Mas o povo está mudando. Então, muito cuidado, entendeu? Estou dizendo aí para vereador, vai trabalhar. Vai caçar um jeito de ter um serviço, porque depois perde a eleição, pronto, né? A Câmara Municipal realizou na noite de ontem a sessão ordinária mais longa do ano, até o momento. Ao todo, 20 itens estavam na pauta. 19 foram apreciados, sendo 16 projetos de autoria do Poder Executivo, 2 do Legislativo e uma emenda. Um dos projetos acabou sendo retirado de pauta. Antes mesmo do início da reunião, os vereadores receberam a jornalista Mariana Tils, moradora do bairro Nova Três Pontas, que apresentou reclamações sobre a falta de cuidados básicos na localidade. Os parlamentares se dirigiram à bancada da imprensa para ouvir as manifestações. Amparada em legislações das 3 esferas de governo, Mariana fez não apenas um desabafo, mas também um pedido formal de providências. A principal preocupação, segundo ela, é com a prevenção à dengue, que, em sua avaliação, não vem ocorrendo de forma adequada lá no bairro. De acordo com a jornalista, as solicitações vêm sendo feitas de forma antecipada e formalizadas por meio de protocolos na prefeitura. Entre os pedidos estão a notificação de proprietários de terrenos abandonados, a fiscalização de lotes com resto de obras, a aplicação de multas previstas no Código de Posturas, visitas regulares de agentes de combate à dengue e a manutenção da área sobre a rede de alta tensão que atravessa o bairro. No entanto, segundo ela, nenhuma medida foi adotada no tempo considerado adequado. Diante disso, Mariana solicitou que a Câmara encaminhe ofício aos setores responsáveis e cobre respostas formais às demandas apresentadas, afirmando falar em nome de outros moradores da região. Homenagens e cobranças. A reunião teve início seguindo o rito regimental. Antes do pequeno expediente, o clima foi de emoção, com homenagens alusivas ao Dia Internacional da Mulher, celebrada em 8 de março. A solenidade contou com a apresentação do coral Sol da Terra, sob a regência do maestro Elias Brito. Com a abertura do pequeno expediente, o tom mudou para as cobranças ao Poder Executivo e manifestação da moradora gerou debate entre os vereadores da base governista e também da oposição. Eu acho o seguinte, gente, o que a gente tem que ter? Uma cidade limpa, isso a gente tem que ter. Isso é coisa básica. Outra coisa que eu estava prestando atenção, tem muitos terrenos nas cidades que não são da prefeitura e que estão cheios de mato. E tem terrenos que até estão criando cavalo. Tem cavalo pastando na região urbana. Cadê o código de postura para meter o ferro nessas pessoas? Entendeu? Então isso aí a prefeitura tem que ter um setor com mais pessoas para chegar e meter o ferro. A prefeitura vai lá, faz o serviço e mete o ferro nesses terrenos malditos. Agora, terreno que é da prefeitura, que está com mato, a prefeitura tem que criar vergonha na cara. Isso é vergonha na cara. Precisar de uma moradora ir lá para reclamar de condições extremas que estão acontecendo no bairro. E não é só lá, é por toda a cidade de Três Pontas. O vereador Daniel de Paula Rodrigues, ele manifestou apoio ao pedido no que se refere à limpeza da cidade. Vamos ouvir. Caso, senhor presidente, enviasse um ofício parabenizando o Padre Roberto, uma pessoa muito querida que, juntamente ao Carmelo, faz um grande trabalho para a nossa cidade e região. Então fica aqui, né, demonstração de nosso carinho e o agradecimento por todo o trabalho que faz aí para o nosso município e região. Gostaria também de parabenizar o pessoal aí do coral Sol da Terra, especialmente a minha amiga Rosa e a todos, né? Realmente um grande trabalho que eles fazem
Por muitas das vezes, às vezes vou lá na Santa Casa e eles estão lá, né, dedicando o seu tempo ao pessoal lá da Santa Casa. Nesses últimos dias estive no gabinete do deputado Ricardo Campos solicitando emendas para Três Pontes. Mais uma vez conseguimos, né, um retorno, vamos receber aí cerca de R$650 mil para ajudar nos investimentos aqui em nossa cidade. Então já fica aqui o nosso agradecimento por estar nos atendendo mais uma vez, importantes demandas que vamos conseguir, né, ajudar aqui em nossa cidade. Também levei para ele uma importante demanda que estamos recebendo por esses muitos dias, vem recebendo bastante mensagem no meu WhatsApp, que é sobre as consultas oftalmológicas. Já tive alinhando com a Giovane, secretária, e também com o Felipe, para que a gente possa, né, organizar, né, um mutirão de consultas, para que a gente possa atender aí a uma maior quantidade de pessoas. Hoje mesmo teve um rapaz que me procurou, né, no caso, às vezes, pedindo essa ajuda, e a gente não consegue ajudar diretamente, mas que ele chegou aí lá na clínica e agendou somente para o ano que vem. Então, é preciso que a gente possa rever isso, e se Deus quiser, né, eu quero estar vindo aqui, né, dando boas notícias, que a gente vai conseguir realizar esse mutirão de consulta oftalmológicas. Sobre a questão da limpeza no terreno, respeito com certeza aí a solicitação dos moradores lá do bairro Nova Três Pontas, e assim também falo que, né, não só lá no bairro, mas também em toda a cidade, é preciso que seja realizada, né, esses possíveis mutirões, fiscalizações. No começo do nosso mandato, foi um dos primeiros projetos que a gente, né, teve aqui, que a gente iniciou nessa casa, né, Valéria? O Bota Fora, que muito ajudou. Às vezes as pessoas falam assim, mas não resolveu. Resolveu porque a gente retirou dezenas de caminhões de lixo que estavam sendo acumulados nos bairros e alguns terrenos, mas ainda assim é preciso, né, que o município faça esse reforço. Inclusive, há alguns dias atrás, protocolei aqui nessa casa, também já está com o jurídico, um projeto de lei, ao meu ver, que às vezes nem é como se diz assim, se tiver uma certa fiscalização, se tiver um trabalho efetivo, não é preciso, porque a gente já tem muitas leis, mas que é um projeto que vai aumentar, né, a multa, a penalidade para aqueles que não estão cumprindo. Mas para que a gente faça que isso seja realmente cumprido, é preciso que o município comece a fazer a fiscalização e as notificações do terreno, porque senão nós vamos somente rodar, falar toda segunda-feira e não vai ter um trabalho efetivo. Mas acredito que agora o secretário já teve uma conversa com a gente e que vai começar a fazer todos esses processos, né, que muitas das vezes eles falam que são burocráticos, mas que é preciso. Está aí, né, um exemplo, né, do que a dengue vem fazendo. Tivemos um período aí triste, né, nos anos passados, e a gente não quer passar isso novamente. Aproveitando também, já dei a ideia para o Executivo, que através do canal de ouvidoria, um projeto que até um cargo que a gente aprovou aqui na Câmara, que possa também fazer um setor de integração para que as pessoas possam mandar essa fiscalização diretamente através de um canal de WhatsApp. Eu, por muitas das vezes, às vezes, tem dia que tem que mandar 10, 15 ofícios, com toda certeza, faço com muito gosto, mas que a gente tendo um canal de comunicação para o cidadão, é mais fácil. Está aí de exemplo o setor de iluminação, setor lá da Leninha, muito bom, tudo que às vezes manda para ela, né, e também os municípios mandam, ele é atendido. Então, assim, eu acredito que tiver esse diálogo melhor para a comunidade, vai muito ajudar. E quem sabe, eu vi também em alguma cidade, tem um portal de transparência, assim como faz com as filas das creches, também possa fazer também no digital, para as pessoas mesmo poderem acompanhar e ver o que o trabalho, né, está sendo feito e se está sendo feito. Porque muitas das vezes a gente manda ofício, e a gente não sabe se está sendo aí realmente atendido. Alguns terrenos realmente, né, são feitas limpezas, mas outros não. Então fica aí o nosso pedido. Muito obrigado. Passaremos para o terceiro. Gente, é o seguinte, a questão de terrenos aí é vergonha de quem tem um terreno, compra para ganhar dinheiro e fica lá o terreno. Agora, com relação a mato na cidade, nas ruas, isso aí é incompetência do setor de obras da prefeitura. Isso é uma vergonha que tem que se resolver e que eu tenho cobrado isso aqui já há muito tempo. E não é só desse governo agora, não. É de outros também. Quanto tempo que a gente fica aqui quebrando a cara,
xingando, arruma isso aí. Acho que o vereador tem que ter mais postura e cobrar mais. Eu acho que precisa de cobrar mais. Cobrar mais, porque tem que melhorar essa questão. Isso tem que se melhorar. Olha, serviços básicos têm que funcionar. E os caras aí que não limpam o terreno, mete o ferro nesses caras. Nós estamos com a cidade puro mato. E terrenos baldios que os caras compram para ganhar dinheiro e deixa lá. Faz o seguinte, cobra dos caras, limpa e cobra. Limpa e cobra. Estamos de sol aí agora, vamos ver. Como é que está o trabalho de tapa-buraco na cidade, como é que está o trabalho de limpeza. Pode ter equipe pequena, mas tem que limpar. Tem que ter limpeza nessa cidade. Pelo menos o que tem que acontecer, se a prefeitura fizer a parte dela, se limpar, se fizer a parte dela, esse setor de obras aí que para mim é incompetente, entendeu? Se fizer a parte dele, pelo menos o outro que é dono de terreno que crie vergonha na cara também. Aliás, não só os donos de terreno que dá vergonha, mas esse setor de obras também que crie vergonha na cara. Ainda ontem me reclamaram de estradas na zona rural, também está um caos. A vereadora Valerinha compartilhou sobre a sua participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada durante a semana passada em Brasília. Ela voltou contente com o resultado que ela trouxe lá de Brasília. Vamos acompanhar o trecho em que a vereadora está falando aí também do Parlamento Jovem em 2026. Sol da Terra, que nos prestigiou demais, com um grande presente para todas nós, né? E eu espero que em todas as redes divulguem, né? As mulheres que não puderam estar aqui presentes, parabéns. Olha, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Nesse belíssimo trabalho que vocês oferecem, né? É um serviço que oferecem, é uma missão e um propósito que vocês oferecem, a voz linda de vocês para os nossos ouvidos. Nosso muito obrigado, o meu muito obrigada. Fiquei muito satisfeita, muito feliz, emocionei, né, em todas as apresentações que vocês fizeram. Parabéns. Deus abençoe mesmo. Hoje faço questão de compartilhar com muito senso de responsabilidade, senhor presidente, e orgulho, o resultado da minha participação na 6ª Conferência Nacional das Cidades, realizada na cidade de Brasília. Eu fui eleita delegada em nosso município e, posteriormente, novamente eleita também delegada na etapa estadual em Belo Horizonte, passando a representar oficialmente Minas Gerais, neste espaço estratégico de construção de políticas urbanas do país. Eu participei ativamente dos debates e tenho a satisfação de informar que a proposta construída em 3 pontas foi aprovada e ela foi priorizada na conferência e no dia de hoje entregue ao Ministério das Cidades, seguindo agora para o Congresso Nacional, onde poderá resultar em mudança de legislação federal. O tema que escolhi defender foi a moradia digna, que também é o eixo central da campanha da fraternidade deste ano. Eu fico muito honrada por ter contribuído historicamente como a única agente política do nosso município a alcançar este nível de representação e efetividade nos trabalhos. Então, senhor presidente, eu agradeço essa casa, né, por confiar no meu trabalho e hoje eu trago, né, com muita alegria este resultado. Estudei muito o ano passado para estar fazendo essa representação e o meu trabalho bem feito. E hoje apresento, né, esses bons resultados. A proposta que defendemos é clara e urgente: priorizar recursos orçamentários da União para programas habitacionais voltados às famílias em situação de desproteção social, com prioridade para as mulheres em situação de violência doméstica, mães solo e pessoas em tratamento oncológico. Inclui ainda o desenvolvimento de projetos em pequenos bolsões, localizados em áreas com infraestrutura adequada
próximo a escolas, creches, unidades de saúde e serviços de assistência social. Seguiremos acompanhando atentamente cada etapa deste processo. E fomos muito bem aceitos, né? Participei de rodas de conversa, tanto com vereadores, tanto com prefeitos e pessoas também que lá estavam, porque eu participei de 4 rodas de conversas, representando e defendendo essa proposta. Ela foi melhorada, tanto em Minas Gerais, ela foi melhorada em Brasília e depois priorizada no documento final. Então, estou muito feliz, né, com este resultado. Um outro tema também que informo e solicitei um estudo técnico sobre o trânsito no Alto da Ipiranga, no cruzamento com a rua Domingos Ferreira de Brito, em razão das conversões em alta velocidade, do grande fluxo de veículos e do risco iminente de acidentes e atropelamentos. Também recebi nesta casa a manifestação institucional, né, da moradora que veio aqui, da Mariana, e relatando a falta de respostas efetivas de ofícios protocolados junto à Prefeitura quanto à limpeza e os cuidados dos terrenos baldios. Eu já encaminhei a solicitação e peço que esta Câmara envie o requerimento ao Poder Executivo questionando as ações adotadas pelas secretarias competentes, especificamente do bairro que ela apresentou. Por fim, registro que hoje iniciamos o envio de convite às escolas para participar do Parlamento Jovem. Então, são alunos do ensino médio e este ano nós estaremos trabalhando com o tema Inclusão da Pessoa com Deficiência e Neurodivergência. Obrigado, senhor presidente. Pois é, eu ouvi a Valerinha falando aí, estava atentamente ouvindo com relação ao trânsito. O trânsito em Três Pontas está ruim para todo lado. E o aumento de veículos a cada dia. Cada dia tem mais. Cada casa aí tem 2, 3 veículos hoje. Agora, tem que se arrumar esse trânsito. Lá perto da Fiat é uma pouca vergonha o trânsito lá. Lá é uma vergonha, isso já foi falado. Disseram que iriam fazer uma rotatória lá, fazer alguma coisa. Estou dizendo a antiga Fiat lá em cima. Entendeu? Mas não é só lá, não. Tem vários pontos aí da cidade que eu vou te contar uma coisa. É bravo. E a nossa Zona Azul? Cadê ela? Eu tô esperando. O prefeito diz aí que vai sair, né? Vamos acreditar na palavra do prefeito. O vereador Rodrigo Alexandre Silva, o investigador, antecipou seu posicionamento sobre a votação do projeto de lei que destina recursos para a reforma do imóvel que abrigará a futura unidade da UAI em Três Pontas. Vamos acompanhar a fala do Rodrigo, investigador, aqui, agora, programa Passando a Limpo. Senhor presidente, no mês de fevereiro de 2026, aliás, de 2025, neste plenário, nós apresentamos para a população de Três Pontas um problema sério. A saída do Detran da Polícia Civil de Três Pontas sendo encaminhado para a UAI de Varginha. Isso trouxe vários transtornos e várias dificuldades. De modo que, à época, isso eu gostaria de fazer um agradecimento de público ao senhor delegado de polícia, Dr. Gustavo Gomes, que, à época dos fatos, fez um contato com os servidores da CEPLAG, agendou uma reunião no gabinete do prefeito Luizinho e foi o pontapé inicial para a instalação do UAI aqui em Três Pontas, que será lá na Fonte, na Praça da Fonte, no antigo prédio da administração fazendária. É preciso fazer justiça. O nosso presidente, Miller Bueno de Andrade, também ciente da necessidade da UAI, fez contato com o secretário de Estado, Tales, e também ajudou na efetivação dessa política pública importante para todos nós. Também o presidente Miller, em diálogo com o deputado federal Diego Andrade, conseguiu a importância de R$200 mil para a reforma do prédio. Agradecer também o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Dr. Sérgio, e toda a sua equipe técnica que auxiliou nos trâmites burocráticos e legais para que a UAI seja instalada em Três Pontas. A Polícia Civil de Minas Gerais estará presente no UAI, fazendo as identidades, os RGs. Temos um servidor apenas, precisamos de 2. Um servidor não tem dado conta de atender a demanda. Vamos trabalhar também, prestar o serviço público da CNH e também a prova virtual,
que era feito em Varginha, ou seja, os moradores de Três Pontes não precisarão ir ao UAI de Varginha para fazer a prova do Detran, e isso é um ponto muito importante. Gostaria de fazer uma reflexão também e uma ponderação com relação aos terrenos mencionados no bairro Santa Teresa. Eu tenho conversado com o Randolph, que é o chefe de gabinete, o Alisson, desde janeiro, fevereiro, fotografei alguns terrenos de Santa Teresa, só que o município de Três Pontes tem demandas infindáveis e, na minha ótica, não tem conseguido dar conta de atender tamanha procura. Sugiro ao secretário Alisson, ao prefeito Luizinho, que se faça alocação de tratores e trinchas para ajudar na limpeza desses terrenos. Primeiro, deve-se fazer a notificação nos termos do artigo 38 da Lei 11.63 de 83, o Código de Postura. Mas como às vezes o proprietário do terreno permanece inerte, que a prefeitura faça o trabalho, faça o serviço e lance no IPTU do indivíduo para que ele arque com o ônus dessa limpeza. A gente sabe que as demandas são muitas, mas os anseios sociais também são muitos e necessários. E a partir do momento que o executivo não começa a entregar resultado, aparece a crítica. E faço um alerta. Quando você não começa a falar a língua do povão, a língua da massa, isso gera muitas críticas. Por isso que a população tem cobrado o executivo, nós vereadores também tem cobrado, para que entregue resultados. A partir do momento que não se entrega resultado, a cobrança virá. Porque o cidadão paga impostos, paga as taxas, tarifas, e deseja, ele quer um serviço público de qualidade. Então, eu gostaria de agradecer as palavras da moradora do bairro, outros moradores do bairro também já haviam me procurado, me falar desses terrenos. O Alisson tem consciência que o trabalho dele é árduo, ele está tentando fazer o melhor, mas nós temos limitações. E eu sugiro que o município crie outras alternativas. Talvez seja a alocação de tratores e trinchas. Outro problema que tem nesse bairro Santa Teresa e o bairro Nova Três Pontes, é que os moradores fazem imóveis e jogam o entulho no terreno. Isso inviabiliza a passagem da trincha. Então, depende um pouco da consciência de cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu estou ouvindo aí o vereador Rodrigo falar que depende da consciência. Hoje eu estava fazendo caminhada de manhã e eu vi, realmente depende da consciência. O pessoal pega lixo e joga na beira da sarjeta. Lixo! Ele não põe encostado, bonito, num saco plástico ou uma coisa onde os cachorros não vão rasgar o lixo, rasgar o saco plástico. Eu vi o que aconteceu, que colocaram lá um tanto de comida, aquele tanto de comida na frente da casa da pessoa. Então, o próprio... Eu vejo esses caras da limpeza de Três Pontes, eles ganham pouco, mas trabalham muito, viu? Esses aí trabalham. Se quem falar para mim que eles não trabalham, eles trabalham muito. Eu vejo eles cedo limpando a cidade e tudo mais. Agora, se o próprio dono da casa não se cuida, como é que vai fazer? Outra coisa que eu tô falando aqui, tem casa que tem mato na frente da casa, o mato tá entrando dentro da casa. O próprio morador não capina o mato na frente da sua casa. Eu sei que é a prefeitura que tem que fazer, mas se ela não faz, você tem que fazer. Você vai deixar entrar escorpião dentro da tua casa, taturana dentro da tua casa. Entendeu? Essa limpeza da prefeitura eu vejo, são pessoas boas, eu acompanho todos eles e deviam ganhar mais. Quando se aumenta aí salário de muitos outros aí, de outras classes, como já aumentou aí no passado, e o deles, do que mais trabalha, aumentou, Joninho? Eu não sei, aumentou? Não? Então, e o deles? Do cara que mexe com o lixo, que cuida aí da cidade? Esse aí sim tinha que aumentar o salário deles. Isso aí não aumenta, mas de outras categorias já aconteceu, entendeu? Então é desse jeito. O vereador Matheus Dias Silva, ele é o Pneumar. Diz que não gosta que chama ele de Pneumar, né? É verdade? Não gosta que chama de Pneumar? Ele ganhou com o nome de quê? Ou apelido de quê? De Pneumar, então ele não gosta. Bom, ele afirmou ter cobrado providências contra a limpeza urbana, especialmente na região onde reside, nos bairros Jardim Primavera e Acácias. Segundo ele, há áreas de mata e diversos terrenos baldios em situação de abandono, o que tem gerado transtornos aos moradores.
Já o vereador Roberto Donizete Cardoso questionou a redução nos salários de motoristas e monitores contratados da área da educação. A diferença varia entre 1,8 mil, ou seja, 1.800, e 2.000, com quem é efetivo. Eu vou te colocar um negócio, o motorista da prefeitura também, pelo menos da educação que eu já vi, o cara, se não tiver quinquênio, aqueles negócios lá, rapaz, ganha uma mixaria. É verdade. E olha que o cara transporta o pessoal aí da educação para todo lado, né, gente? Eu estou falando da educação que eu não sei os outros, eu quero olhar de todo mundo, mas é uma mixaria que ganha o motorista. O vereador Maciel Ramos informou que esteve em Belo Horizonte e assumiu o compromisso de buscar recursos para a Escola Professor Vieira Campos, na comunidade das Bananeiras, unidade que passou a receber os alunos transferidos da Escola das Esmeraldas. Após questionamentos feitos por vereadores nas últimas semanas sobre a distribuição de medicamentos pela Prefeitura, o presidente da Câmara, Miller Bueno de Andrade, convidou a assistente farmacêutica e chefe da farmácia municipal, Kelly Gouveia, para explicar o funcionamento do serviço. Durante cerca de 15 minutos, a profissional, com mais de 20 anos de atuação na área, agradeceu a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido pela equipe. Você que tem dúvidas e questiona sobre a distribuição de medicamentos na farmacinha, lá no bairro Cid Mesquita, preste bastante atenção nessa explicação aqui, que você vai acompanhar aqui na Equipe Positiva. Me senti homenageada aqui como mulher hoje pelo coral, foi lindo. E me sinto homenageada porque esse ano eu completo 20 anos de serviço no município. E é a primeira vez que eu sou convidada para essa casa. Então, um fato inédito que eu gostaria de agradecer e parabenizar o reconhecimento de vocês, a importância da farmácia, da assistência farmacêutica para o município. Queria agradecer em nome de toda a equipe. Hoje eu estou como coordenadora da assistência farmacêutica. Então, em nome dos farmacêuticos, apoio farmacêutico, a nossa querida dona Sirlene também, que nos auxilia lá, agradecer a vocês por essa oportunidade, por esse momento aqui. Eu vou dizer para vocês que para mim é um pouco difícil falar rápido, gente, porque são 20 anos. E a assistência farmacêutica é mais complexo, talvez, do que as pessoas acreditam. Mas eu vou tentar ser breve, tá? E depois eu estou à disposição para as perguntas. O que acontece, pessoal? Eu fico muito orgulhosa, muito mesmo, porque Três Pontas é referência, não só estadual, mas nacional, quando o assunto é assistência farmacêutica. Eu estive em São Paulo, em que foram contempladas 2 experiências exitosas no país, e uma cidade foi São Paulo e a outra Três Pontas. E ano passado, já vai fazer um ano agora, nós estivemos em Belo Horizonte lançando um livro que eu trouxe aqui, que Três Pontas faz parte desse livro. Então, é motivo de orgulho para mim. Que a Fiocruz é uma instituição seríssima. Então, foi de um projeto que nós fizemos junto com a Fiocruz. Por quê? Porque Três Pontas tem comissão de farmácia terapêutica. Na época do livro, a Fiocruz estimou que apenas 12% dos municípios mineiros têm comissão de farmácia terapêutica. O que a comissão faz, gente? A comissão, presidida pelo Max, que está aqui comigo, ela é o órgão técnico que faz a padronização dos medicamentos no município. É importante que essa casa entenda que no SUS nós trabalhamos com listas, com padronizações. Então, nós temos a RENAME, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia é quem inclui, substitui e exclui medicamentos, né? Não só medicamentos, como outras tecnologias em saúde, mas o medicamento também. É importante, eu gostaria de citar que realmente, Três Pontas, quando o assunto é assistência farmacêutica, nós somos conhecidos e reconhecidos no Brasil. Ano passado estive em conferências municipais de saúde, convidada para falar a respeito do tema. Estivemos em Nepomuceno, Santana da Vargem. Participamos também palestrando no primeiro seminário de assistência farmacêutica em São Lourenço. Então, não é pouca coisa, são 20 anos assim, que eu me orgulho muito.
eu trabalho, como diz o vereador Geraldo, com muito zelo, com muita vontade, e fico muito feliz com a cobrança. A cobrança não me assusta, a cobrança não me amedronta, a cobrança... E é porque essa casa também falou muito, Matheus, o próprio Geraldo, a respeito da ajuda. Então, a importância de eu estar aqui é abrir o diálogo e também contar com a ajuda de vocês para que os nossos projetos, que eu brinco com o Max, que são infindáveis também, que vocês possam colaborar conosco nesse sentido. Hoje, no município de Três Pontos, eu até trouxe uns medicamentos que são fornecidos lá para mostrar para vocês. Nós temos na nossa REMUME, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, 156 itens. Que eu digo para vocês que atende mais de 95% das necessidades da população. E aí eu estou falando de componente básico, porque a assistência farmacêutica ela é dividida em 3 componentes: básico, especializado e estratégico. Quais são as diferenças? As doenças atendidas e o tipo de financiamento. O estratégico é financiado somente pelo governo federal, o especializado pelo federal junto com o estadual. O município só fornece o serviço nesses 2 componentes. E o componente básico, que é onde o município tem maior governabilidade. Hoje, o nosso coordenador do componente básico é o Max. E a gente faz um trabalho realmente de excelência, no sentido de que a gente não descansa. Todas as frentes que a gente pode atuar para que a gente tenha medicamento lá, a gente atua. Então, vou contar para vocês. O médico, antes dele ir para a unidade, ele passa lá, conversa com o Max, conhece a farmácia, entende como que funciona, recebe a lista, e todos eles são unânimes em dizer que a lista de 3 pontos é uma lista muito boa, que realmente atende. E o que eles saem de lá seguros, porque hoje, desses 156, nós temos 4 itens somente em falta. Então, eles sabem que não é uma lista fictícia, é uma lista de verdade, é uma lista real, que eles podem contar. Então, como eu falei, são os 3 componentes, por isso nós temos uma equipe de farmacêuticos, e essa equipe, cada um faz coisas diferentes, cada um lida com sistemas diferentes, porque nós temos sistemas de informatização federal, estadual, o sistema municipal. Então, é importante que a gente entenda que entregar medicamento não é sempre o mesmo medicamento, não é sempre a mesma forma de prestar contas, não é sempre a mesma forma de atendimento ao paciente. Com relação às compras, é muito importante, eu não acompanhei tudo, né, da fala do Geraldo, e foi muito interessante, porque ele falou a respeito dos não padronizados, que eu acredito que seja uma pergunta que vai figurar hoje. Então, ele fala com muita propriedade que os não padronizados, lá com a Rafaela, eram comprados em farmácias aqui do município. Então, eu queria esclarecer que, com relação aos medicamentos da REMUME, os medicamentos que são fornecidos lá da farmácia, eu sou a responsável pela programação, tá? Então, não estou falando de não padronizado, estou falando dos nossos padronizados da REMUME. Eu sou responsável pela programação e nós temos 2 atas disponíveis para a compra. O Estado de Minas Gerais ele disponibiliza uma ata. E o município de Três Pontas, ele tem uma ata, gente, que é assim, eu queria parabenizar o pessoal do Compras e Licitação da Prefeitura, que é uma ata excelente. Eu vou contar para vocês que ano passado, dos 156 itens, 70% deles eu comprava pela licitação municipal, porque ela era mais vantajosa do que a estadual. Como que eles fazem isso? Eu sou sincera em dizer que eu não sei, porque, se você for pensar, a demanda do Estado, o tamanho da compra do Estado, era para a licitação estadual ser melhor do que a nossa, e não é. E esse ano nós tivemos mais um agravante, que o Estado frustrou muitos itens, então Três Pontos está tranquila, o que não é a realidade da grande maioria dos municípios mineiros. Tá? E, inclusive, isso de ter medicamento é uma coisa que a gente fala muito. Durante todo o ano, a gente tem mais de 95% dos itens dessa lista. Não é a realidade nem de municípios grandes, vizinhos nossos aqui. Tá? Então, essa compra é feita, gente,
dos distribuidores, né, que são aqueles que vendem para as farmácias, e às vezes até de laboratórios fabricantes. Então, nós conseguimos preços muito bons mesmo. Mas isso não quer dizer que os medicamentos lá da farmácia são medicamentos baratos. Por quê? Então, eu trouxe aqui 5 exemplos. Você me ajuda, Matheus, por favor? Pega um medicamento desse. Tá pequena aqui para mim a mesa. Então, gente, aqui, ó. Eu trouxe 5 exemplos. Então, esse medicamento é o Depaquene, tá? Um medicamento para algumas condições de epilepsia e outras questões. E a caixa dele na farmácia custa R$ 71,64. E é importante esclarecer, gente, que o pessoal, quando vai à farmácia, normalmente ele não leva uma caixa. Tá? Tem pacientes que levam 4, 6 caixas deste medicamento específico. Nós temos um outro aqui, medicamento para Parkinson, tá? Levodopa mais benzerazida. O custo dessa caixa na farmácia, caso ela falte na farmácia municipal, é de R$ 125. Nós temos pacientes que levam 8 dessa aqui. 8. Esse aqui é um medicamento utilizado para ansiedade, a clomipramina. O valor dessa caixa, com 20 comprimidos apenas, é de R$ 59,70. Então, se o paciente chegar lá na farmácia hoje, nós temos, viu, gente? Pode ficar tranquilo quem utiliza. Se ele chegar hoje e não tiver esse medicamento, ele tem que desembolsar por caixa R$ 59,70. Vamos considerar que tem farmácia que dá algum desconto, mas esse é o preço de tabela dele. Um outro medicamento, a Rivaroxabana, R$ 52,40, um medicamento que a gente incluiu na Remume recentemente. E as pessoas, se a pessoa que usa esse medicamento e não encontrar lá esse valor que ela tem que desembolsar. Um medicamento muito utilizado hoje para hipertensão, a caixinha aqui com 30 comprimidos, R$ 71,50. As pessoas levam 2, 3 caixinhas desse medicamento. Outra coisa que é importante esclarecer é que as pessoas não buscam apenas um medicamento na farmácia. Muita gente chega lá e sai com 6, 8 medicamentos diferentes. Então, a gente tem muita felicidade, muita tranquilidade em dizer que os Três Pontanos vão à farmácia. Nós fazemos mais de 6.000 atendimentos todos os meses lá. Fácil não é a única farmácia do município, então toda a demanda do município vai para lá, mas a gente acredita que a gente tem trabalhado realmente com muito zelo, com muita responsabilidade, com muito carinho, com muito diálogo com a administração, com a gestão e agora com essa casa. Isso me enche de alegria e de esperança que aquilo que a gente ainda não alcançou, que a gente possa alcançar com a ajuda dos senhores. Uma outra questão, só para concluir, porque até então eu estou falando do produto, mas é muito importante que as pessoas entendam que existe um serviço grandioso para que a gente tenha o medicamento. Eu falei nas conferências municipais que o medicamento ele não cai do céu. Então, a assistência farmacêutica tem um ciclo que vai lá desde a seleção, junto com a comissão de farmácia terapêutica, até o momento que é entregue para a população. Mas aí a gente tem a questão da programação de compra, da aquisição, da dispensação, da distribuição. Nós temos a central de abastecimento farmacêutico que distribui não só para nós, mas para todas as unidades, medicamentos de uso. E Três Pontas também é referência nesse sentido, porque o Estado, há uns 5 anos atrás, começou a pagar, né, mediante atingimento de indicadores, metas, e Três Pontas bate quase 100% todas as vezes. Já arrecadamos quase R$ 1.300.000 só com o nosso trabalho, aquilo que é feito, que é realizado e que o Estado tem valorizado, reconhecido, e nesses, creio eu que uns 5 anos, já quase R$ 1.300.000 pelos serviços prestados pela equipe de assistência farmacêutica. Ao final,
Kelly respondeu as perguntas dos parlamentares e foi elogiada pela clareza, objetividade e transparência nas explicações. A pauta da sessão foi amplamente debatida. Antes das votações, houve diversas manifestações. Alguns projetos já haviam sido aprovados anteriormente, mas retornaram ao plenário por questões técnicas e jurídicas relacionadas à utilização de recursos. Todos os itens votados foram aprovados por unanimidade. Entre os destaques estão projetos com articulação política do deputado federal Diego Andrade. 2 deles tratam da pavimentação da estrada municipal Prefeito Grimaldo Paiva, que dá acesso ao distrito do Ponta Leite. Um recurso no valor de R$ 668.500 é proveniente de nova indicação junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O outro, no montante de R$ 558.622, é oriundo do programa de turismo, vinculado ao Plano Nacional de Turismo, destinado ao pagamento da etapa executada durante o Carnaval, no trecho conhecido como Morro do Espraia, área que historicamente registrava problemas, especialmente em períodos chuvosos. Também foi aprovado o repasse de R$ 200 mil por meio de emenda de Diego Andrade para a reforma do prédio da administração fazendária de Minas Gerais, que fica na Praça Tristão Nogueira, a Praça da Fonte, cedida ao município para a implantação da unidade de atendimento integrado UAI, atendendo solicitação do vereador Miller Bueno. Ainda com recursos articulados pelo parlamentar, integra um montante de R$ 3.354.436 destinados à pavimentação de diversas vias urbanas. O projeto já havia sido votado anteriormente, mas retornou ao plenário para inclusão da contrapartida municipal, após apontamento da divisão de contabilidade. Os recursos são provenientes do Ministério das Cidades. Ruas atualmente sem pavimentação, como no bairro São Francisco e na ligação entre Vila Rica e as Areias Campos, serão beneficiados. Para a continuidade das obras da Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro Antônio de Brito, foram aprovados R$ 1.861.806, oriundos do governo federal. A construção está em estágio avançado e ampliará o atendimento em uma região em expansão. Também foram aprovados R$ 3.778.000 para aquisição de materiais de consumo voltados a ações de educação em saúde ambiental no combate ao mosquito Aedes aegypti e R$ 189.801 para manutenção, conservação, reparação e adequação das UBSs do município. Na área da educação foram autorizados R$ 735.140, distribuídos da seguinte forma: R$ 78.571 para a transferência instituição IMEDES, por meio de emenda do deputado estadual Mário Henrique Caixa, R$ 361.940 para aquisição de equipamentos de informática, mobiliário escolar, utensílios de cozinha e kits de brinquedos, R$ 240.455 para a compra de equipamentos e materiais destinados à creche Dona Anita, no Complexo Randal Diniz, no bairro Padre Vitor. R$ 30.000 por indicação do deputado estadual Loanes, o Grego, da Fundação. Esse aí eu conheço o nome, não. O Onis, deixa eu ler direito aqui. É isso mesmo o nome do cara? Iones, o Grego, da Fundação. Ele é do Mobiliza, para a Escola Estadual Deputado Jaci Junqueira Gazola. R$ 3.133 proveniente do Programa Nacional de Alimentação Escolar. R$ 21.039 para aquisição de materiais destinados ao transporte escolar. Foi aprovado novamente o valor de 3,5 milhões para aquisição de veículos destinados ao transporte escolar. O vereador Roberto Donizete Cardoso criticou a morosidade do processo, destacando a urgência na compra de ônibus e vans para melhorar as condições de transporte dos alunos da zona rural. Também foram destinados R$ 447.541 para pagamento da folha dos servidores do magistério. Cultura, esporte e agropecuária. Na cultura foram aprovados R$ 234.000 para ações de gestão cultural, artística e turística.
Na agropecuária, 315 mil oriundos do Ministério da Agricultura e Pecuária serão utilizados na aquisição de um trator agrícola para atender produtores na agricultura familiar, auxiliando no preparo do solo, na colheita e no transporte da produção de café e leite. Para a Secretaria Municipal de Esportes foram autorizados R$ 75.650 para adequação do saldo ao elemento de despesa correto, classificado como subvenções sociais. 2 matérias envolveram o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI, 2.446.000 para implantação de reservatório e estação elevatória de água tratada, 820 mil para pagamento de férias prêmio aos servidores da autarquia. O segundo projeto gerou debate parlamentares. Parlamentares questionaram a diferença de tratamento entre servidores do SAI e da Prefeitura. O vereador Rodrigo Alexandre Silva relatou ter sido procurado por servidores municipais que enfrentam dificuldades financeiras e não têm suas férias prêmios adquiridas, ao contrário do que ocorre na autarquia. Ele também mencionou o desgaste provocado por reajustes diferenciados entre efetivos e contratados que exercem a mesma função, defendendo que seja concedido o que for possível a todos, a fim de evitar descontentamentos. Além disso, foram aprovados 130 mil para cobertura de despesas com tarifas bancárias incidentes sobre o recebimento de faturas de água e esgoto. Foi aprovado o projeto Lei 02, de autoria do vereador Francisco Fabiano Diniz, o Popó, que regulariza a extensão da rua José Garcia Filho, garantindo a manutenção do mesmo nome ao longo da via, evitando transtornos causados por duplicidade de denominação. Outro projeto reapreciado por questão técnica declarou de utilidade pública o Grupo Artimanha. A proposta havia sido aprovada na legislatura anterior, de autoria do então vereador e atual vice-prefeito Maicon Machado, e foi representada pelo vereador Daniel Rodrigues para sanar inconsistências formais. Do Executivo, o projeto 281/2024, que solicitava autorização para desafetar e vender por meio de licitação um terreno de 1.830 metros no bairro Major Brás. O vereador Rodrigo Investigador apresentou emenda corrigindo o número da matrícula do imóvel aprovada pelo plenário. Durante a votação do projeto, o vereador Roberto Donizete questionou a ausência de informações sobre a geração de empregos previstas com a venda da área. Diante do apontamento, Rodrigo solicitou a retirada da matéria da pauta, mas o texto estabelece que o valor arrecadado será destinado à continuidade das obras do Pronto Atendimento Municipal PAN, considerada prioridade pela atual administração do prefeito Luizinho. O lance inicial está fixado em R$ 704.838,75, com um pagamento de 50% à vista e o restante em 3 parcelas mensais iguais. A escritura será outorgada somente após a quitação integral. A matrícula a matéria deve retornar à pauta na próxima semana, com os esclarecimentos solicitados. Então, isso tudo aconteceu ontem na Câmara Municipal de Três Pontas e nós trouxemos tudo para você. Você ficou bem informado do que aconteceu, do que foi falado, foi dito, foi comentado na Câmara Municipal de Três Pontas. Um forte abraço e até quinta-feira.